potente voz, só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o Cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o Cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos teus olhos para enxergar, abra bem os teus ouvidos para escutar. Afasta os lados, segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja certo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria e usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão te escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus. Testando, som. Testando, som. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe vocês. Que haja libertação e transformação neste lugar aqui, para a glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus abençoe vocês. É tempo de buscar o Senhor, meus amados. Jesus está voltando, o tempo é breve. É tempo de buscar Jesus. É tempo de se arrepender dos vossos pecados, porque Jesus Cristo está voltando para julgar essa nação pecaminosa. Deus
Deus abençoa. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Glorioso, Majestoso, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o Emanuel, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, oro neste momento, ó Deus glorioso, por esta região, pelo bairro da Vitória e todos que estão a passar por este lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua palavra possa ser assoprada nos ouvidos, que a Tua palavra possa chegar onde eu não consigo chegar, e que assim como o vento assopra onde quer, o Seu vento possa soprar a Tua palavra onde ela precisa ser ouvida. Quebra, ó Deus, os agrilhões, quebra as cadeias do inferno e todo impedimento, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor possa produzir bons frutos, que a palavra do Senhor possa cair nos duros corações e ela possa assim produzir frutos de arrependimento. Toda glória seja dada a Jesus Cristo. Meu amado ouvinte, meu amigo que me ouve, é tempo de salvação, é tempo de se voltar para os caminhos do Senhor, é tempo de se voltar para a palavra do Senhor, é tempo de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar às primeiras práticas, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar ao primeiro amor. Eu quero, meu amigo, convidar você a ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não ouve. Então quem é de Deus, vai ouvir a palavra a qual pertence a Deus. Mas quem não é de Deus, ouve tudo que é porcaria, ouve qualquer coisa. A Bíblia vai dizer que amaram e serviram mais as trevas do que a luz. E quando que isso acontece? Quando o homem deixa ao próprio Criador, deixa os caminhos do Senhor para seguir o seu coração que é enganoso e para andar no pecado. Ele vai estar amando mais o pecado do que a Deus, vai estar amando mais as trevas do que a luz. Então, é por isso que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Então, bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de Deus, porque o tempo do Senhor está próximo, porque o tempo do Senhor vem se aproximando o glorioso dia do Senhor. Eu venho trazer uma maravilhosa mensagem, aleluia, glórias a Deus. Venho trazer uma mensagem maravilhosa, a qual está escrito no livro de João, em João capítulo 3, a partir do versículo 11, está escrito: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Graças a Deus. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu,
senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, até aqui nesse versículo, a mensagem do Evangelho, ela está dizendo: se nós testificamos acerca dessas palavras, se nós pregamos essas palavras pelas ruas, e você não crê nessas palavras, quanto mais, olha só o que está escrito no versículo 2: quanto mais se falaste de coisas celestiais, se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? A Bíblia vai dizer que o homem espiritual compreende tudo e por ninguém é compreendido, mas o homem carnal não entende nada. Ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece ser loucura. Ninguém subiu ao céu. Versículo 13. No versículo 13 está dizendo: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem que desceu do céu? O Filho de Deus. Quem desceu do céu foi Jesus Cristo. Quem estava no céu, desceu do céu e subiu ao céu. Não foi a Maria, não foi a Aparecida, não foi nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que se torna um engano, se torna algo vão eu procurar um santo, eu procurar qualquer intercessor, porque a Bíblia vai dizer que todo o poder está na mão de Cristo. Todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado na mão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não há nenhum outro nome dado nos céus e nem na terra, pelo qual nós devemos ser salvos. Não há outro nome. Não adianta falar a fé de cada um, não. A fé não é de cada um, não. A fé, ela é como diz as Escrituras. A Bíblia vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então a Bíblia começa a dizer no versículo 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. A serpente no deserto, ela foi levantada para que também fosse levantado a fé. A serpente no deserto foi levantada pela incredulidade dos homens, que só criam vendo, só acreditava palpando, só acreditava tendo algum objeto. Tanto que a Bíblia vai dizer que Moisés, ele deixa o povo para subir no monte para poder receber os 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus escreveu a palavra de Deus. O dedo de Deus escreveu as primeiras palavras da Bíblia, que são os 10 mandamentos. Só que enquanto isso o povo estava corrompido, porque não via Moisés. O povo era idólatra igual nos dias de hoje. O povo era muito idólatra igual muitos nos dias de hoje. Que se não tiver um líder, não segue a Jesus. Se não tiver um homem à sua vista, não segue a Jesus. Se não tiver um pastor para ficar falando, faça isso, faça aquilo, não segue Jesus. Se não seguir um padre, não consegue seguir Jesus. Assim era aquele povo idólatra. Aquele povo idólatra, quando Moisés sobe no monte, eles começam a adorar ídolos feitos pelas mãos humanas. Deus abominou aquilo. A Bíblia diz que assim como foi levantada a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. A fé agora, ela é através do Filho do homem. A verdadeira fé agora é por acreditar nas palavras de Jesus Cristo. A verdadeira fé agora, ela não é palpável, ela não é algo que você vê,
A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso é fé. A Bíblia diz que a fé, ela está firmada nas coisas que não se vê, mas se espera. Paulo ele escreve dizendo: ora, aquilo que se vê logo também não pode se esperar. Ninguém pode esperar algo que ele vê, porque já está diante dele. Não tem como você esperar Jesus se você tem uma imagem de Jesus, se você tem um retrato, uma foto de Jesus. Você não precisa esperar ele, porque o seu Jesus, ele é feito pelas mãos humanas. O seu Jesus não é aquele que vai vir dos céus, mas é aquele que você compra numa livraria. É aquela imagem de escultura que você tanto venera e adora. Não troca a Bíblia pela tradição humana. Não troca a palavra de Deus por nada nessa terra, pois você vai perecer. Não troca a verdadeira fé, a fé como diz a Bíblia, para acreditar em qualquer coisa não, pois você vai perecer. Você vai perecer, meu amigo, nessa vida sem Jesus. Sem Jesus Cristo o povo perece. O povo perece por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. O homem perece sem Deus, amigo. O homem sem Jesus Cristo nessa vida, ele não é nada e nada pode fazer. O homem sem Jesus Cristo, meu amigo, ele está perdido e nada pode fazer. Então, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que seja levantado o Filho do Homem. A serpente foi levantada para que também fosse erguida a fé, porque naquele tempo não existia verdadeira fé. A fé agora ela vem através de Jesus, ao ponto que Jesus ele vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Quem crê, como diz as Escrituras, ele tem a vida eterna. Então existe uma verdadeira fé. A verdadeira fé, como diz a Bíblia, a verdadeira fé não é como diz religião. A verdadeira fé não é como diz o Papa Francisco, como diz os apóstolos Valdemiro Santiago, o Bispo Macedo, não. A fé é como diz as Escrituras, é como diz a Bíblia Sagrada. Então aqui, meu amigo, no livro de João, no capítulo 2, do versículo 15, vai dizer: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, mas crê, como diz a Bíblia, não perece. Aquele que diz que tem Deus, mas não obedece a palavra de Deus, é mentiroso. Está mentindo e enganando a si mesmo. Ninguém consegue enganar Deus. É perda de tempo você tentar esconder pecado, porque Deus ele vê tudo, ele vê todas as coisas. É perda de tempo você tentar, meu amigo, trazer uma aparência exterior, sendo que Deus está vendo o seu interior corruptível e corrompido. Arrependa-se, arrependei-vos, convertei-vos, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. Tudo que está torto se endireite. Endireita a sua vida e se prepara para encontrar com Deus. Endireita os seus caminhos diante de Deus e se prepara para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Se prepara para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Porque vão pedir a tua alma a qualquer momento. E se te pedir a tua alma nesse dia, se te pedir a tua alma nesta manhã, se te pedir a tua alma agora, se te pedir a tua alma neste momento, a quem você tem reservado a tua alma, a quem você tem preparado, para quem será que você tem preparado a tua alma, meu amigo? Não dá bobeira.
A Bíblia diz que o diabo é o adversário número 1 do homem. A Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário. E ele anda rugindo e bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então toma muito cuidado, meu amigo. Enquanto você está aí sentado nessa mesa desse bar, se embriagando, se lambuzando no pecado, o diabo está lambendo os beiços pela tua alma, esperando a próxima oportunidade para ceifar a tua alma. Enquanto você está aí a se entregar ao pecado, meu amigo, o diabo, ele está rugindo e bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Se arrependa, se volta para Deus, se arrependa, convertei-vos e arrependei-vos pela repreensão da palavra de Deus. Esse versículo muitos amam, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então Deus enviou Jesus Cristo, enviou o teu Filho unigênito, enviou o teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida abundante, uma vida ao lado do Pai, uma vida praticamente 100% perfeita, uma vida sem o pecado. Foi isso que Jesus preparou. Talvez você aí do outro lado diga, mas eu creio. Talvez você ouvindo do outro lado vai dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho Deus no meu coração, é Deus no céu e Jesus no meu coração. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra, é mais enganoso do que tudo nesse mundo. O coração do homem é enganoso. Muitos dizem que tem Deus, mas cadê a tua obediência para com Deus? Muitos dizem que ama a Deus, mas cadê, meu amigo, a sua obediência para com Deus? A Bíblia vai nos mostrar se amamos a Deus verdadeiramente ou se o nosso amor é fingido. João capítulo 14, versículo 23 vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ora, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Ô glória. Se alguém por aí diz que ama a Deus, guarda a palavra de Deus. Se alguém por aí diz que tem Deus, guarda a palavra de Deus, porque todo aquele que diz que ama a Deus tem que praticar a vontade de Deus. Todo aquele que diz que crê em Deus tem que estar guardando a palavra de Deus. Mas o guardar a palavra de Deus não é colocar ela em cima de alguma coisa, não. O guardar a palavra de Deus não é colocar a Bíblia aberta no painel do carro, não. Escondi as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Assim Davi escreve, assim Davi está ensinando como que se guarda a palavra de Deus. Assim em Salmos estamos aprendendo que a palavra de Deus tem que estar escondida no nosso coração, ela tem que estar guardada em nosso coração, porque quando você for tomar aquela cervejinha, você não vai tomar mais. A palavra de Deus vai dizer para você que os bêbados não herdarão o reino do céu. Quando você for contar aquela mentirinha pequenininha, você não vai contar mais, porque a Bíblia vai dizer que os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Quando você pensar em se perverter no seu caminho, você vai se arrepender e vai se endireitar, porque a palavra de Deus, ela traz o temor e traz o homem ao verdadeiro caminho. Volta ao verdadeiro caminho, volta ao verdadeiro amor, pois esse setor, essa região noroeste, o bairro da Vitória,
Jardim Curitiba e as demais regiões. Deus está poupando e está tendo misericórdia. Deus está falando e está alertando. Um dia vão saber que Deus falou. Um dia vão se lembrar que Deus falou. Um dia vão ver que Deus falou e que viraram as costas. Um dia vão perceber que Deus falou da terra, mas não deram créditos, não deram credibilidade nenhuma para aquilo que Deus ele requereu. A Bíblia vai falar acerca de algo que acontece nos tempos de Noé e que porventura está acontecendo neste momento e nesse século presente. A Bíblia diz que como foi nos tempos anteriores ao dilúvio, nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entra pela porta da arca e Deus vai fechar a porta da arca por fora, selando aquela porta. A Bíblia vai dizer que eles comiam, bebiam e casavam, ou seja, eles não estavam nem um pouco preocupados, eles não estavam acreditando na salvação, eles não estavam acreditando que viria a terra a ser destruída, eles não acreditaram naquilo que Deus falou através de Noé. Olha, esse homem está ficando louco, esse homem está tardio em idade, esse homem ele está delirando. Eles zombaram, a Bíblia diz que zombaram e não deram crédito, não deram credibilidade. Deus sabia que eles não iam se arrepender. Deus já sabia que a geração vindoura também não iria se arrepender, mas que era para ser pregado o Evangelho mesmo assim. Deus sabe que você não vai se arrepender, mas mesmo assim o Evangelho tem que ser pregado para você estar indesculpável diante de Deus no último dia, quando for prestar contas com Deus. Deus sabe que a maioria dos que estão aqui não quer nada com Deus e não querem saber de ouvir a palavra de Deus, mas Deus nos envia para te alertar, para que nós possamos ter a nossa mão limpa diante de Deus e você possa estar assim, meu amigo, minha amiga, preparado para se encontrar com Deus. Que a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Deus não toma o culpado por inocente. Quem que é o culpado? Aquele que erra, mas não quer se arrepender. Aquele que sabe que está no erro, mas não quer se arrepender. Aquele que sabe que tal coisa é pecaminosa, mas não quer deixar o pecado. Aquele que está tendo a oportunidade de conhecer a verdade, mas não quer ouvir a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que é o culpado, Deus não toma por inocente. Só que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, de uma certa forma, de uma maneira tal, de uma tal maneira. E que tal maneira que é essa? De tal maneira a qual Deus olha para a terra e Ele vê o mundo corrompido em seus pecados, o homem não querendo saber de Deus, mas agora Ele envia o sacrifício vivo, Ele envia o Cordeiro Santo, Ele envia Jesus Cristo, Senhor, e Ele se entrega na cruz como sacrifício vivo por homens corruptos, por homens assassinos, por homens adúlteros, beberrões, comilões, feiticeiros, satanistas, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então Deus amou o mundo dessa forma. Pessoas que não merecem a Deus, pessoas que não mereciam a salvação, mas mesmo assim Ele se entregou, mesmo você não merecendo. Para quê? Para você permanecer dessa forma? Para quê? Para você permanecer na perdição? Não. Para que todo aquele que siga Ele, todo aquele que nele crê, não pereça. Porque aquele que segue Jesus não perece não, mas aquele que segue o seu coração perece muito. Aquele que ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus não perece não, mas o que está a caminhar em perdição está caminhando direto para o inferno. Aquele que está a caminhar em perdição está caminhando diretamente para o inferno. Aquele que está caminhando, meu amigo, conforme esse caminho deste mundo, está caminhando diretamente para o inferno. A bebedice está levando milhões para o inferno, se não bilhões. Está levando muitos para o inferno. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, meu amigo. Pois só falta uma coisa, meu amigo. Só falta uma coisa.
Só falta uma coisa para que a tua alma ela venha a ser condenada, é você morrer. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então todo aquele que não segue a palavra de Jesus, ele não crê. Ou seja, e se não crê, já está condenado. Por que está condenado? Porque está no caminho de condenação. Só que Deus amou o mundo. O mundo não amou a Deus. O mundo não quer saber de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, a qual Ele entrega o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo fala que ama a Deus, mas não guarda as palavras de Deus. Não amam a Deus, só falam que amam a Deus. Amam só de palavras fingidas. Deus não quer saber de discurso fingido não, meu amigo. Deus não quer saber de discurso bonito não, meu amigo. Deus não quer declaração bonita de amor não, meu amigo. Deus só quer a sua obediência. Deus só quer que nós obedeçamos a tua palavra. O Senhor só quer que nós sejamos fiéis até o fim. Porque desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Porque o reino dos céus é tomado à força. E aqueles que muito se esforçam se apoderam dele. Aqueles que muito se esforçam a seguir os caminhos de Cristo se apoderam dele. Aquele que muito persevera, meu amigo, se apodera do reino dos céus. Deus não quer saber se você fala bonito, se você ora bonito. Deus não quer sua declaração bonita não, meu amigo. Porque os fariseus também faziam isso. Em Mateus 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com os teus lábios vocês me honram, mas em vão me adoram, pois o coração de vocês está distante de mim. Deus não quer discurso bonito, porque pela boca você pode confessar e fazer uma declaração muito bonita para Deus, mas no seu coração, meu amigo, você guarda piores pecados possíveis, pecados mais terríveis possíveis. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que tenta arrumar justificativa para permanecer na cachaça, ele vai para o inferno, ele vai perecer. Mas o que confessar que está no erro e se arrepender, sim, ele vai ter a vida eterna. Porque é para isso que Jesus se entregou. Aquele que permanecer no erro, meu amigo, ele vai perecer sim. Mas aquele que segue Jesus, ele tem a vida eterna, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer chegar até o Pai dessa forma que você está? Você quer chegar ao Pai como? Bêbado, embriagado de pecado, desviado, pervertido, todo imundo, manchado pelo sangue de Cristo, cheio de imundo de pecado, assim como aquele filho pródigo que chegou numa situação de um mendigo, um homem que ficou sujo. É assim que você vai se encontrar com o Pai. Apocalipse capítulo 22 e versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Para que possam entrar pelas portas de Jerusalém, a nova Jerusalém. Precisa lavar no sangue do Cordeiro, precisa se arrepender dos pecados e precisa deixar os pecados para poder entrar pelas portas da cidade. Precisa se lavar, precisa se converter, precisa se arrepender para poder entrar pelas portas da cidade, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém está próxima. O lugar a qual Jesus, ele vai dizer que nos preparou, ele aguarda. Mas o inferno também, ele aguarda os
céu aguarda aqueles que se esforçam e que perseveram até o fim, mas o inferno aguarda a todos aqueles que andam relaxadamente, que andam nos prazeres do pecado. Assim como o céu te aguarda, se você perseverar até o fim, o inferno também te aguarda. Se arrependa, arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos de vossos maus caminhos, pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos vai ser cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo do tormento. Vai ser lançado no inferno todo homem que não produzir bons frutos, todo homem que permanece no pecado vai ser lançado no fogo do tormento. Arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Se é mentiroso, fala a verdade, isso é arrependimento. Se é bêbado, anda sóbrio, fruto de arrependimento. Se é gay, vira homem de novo, como Deus te fez, fruto de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, pois o fim está próximo e o machado está posto à raiz das árvores. O machado está posto à raiz, meu amigo. Você é a árvore. E se a árvore não produzir bons frutos, vai ser lançado no fogo após ser cortada pela raiz. É no versículo 17, estou lendo em João, capítulo 3, de João, em versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo. Eu só vou pedir uma coisa, meu amigo. Eu vou abaixar meu som, mas eu peço ao senhor, por favor, que pede o bar para abaixar o som também, vai ficar justo, vai ficar igual para igual. Tá bom? Eu abaixo aqui, eles abaixam lá, fica justo. Porque a palavra tem que ser pregada, né? Glória a Deus. Não adianta nada ficar gritando aqui se a palavra não chegar em lugar nenhum. Não adianta eu abaixar o som. Não adianta. Se o diabo ele tem o forró e o povo ouve tranquilo, por que não pode ouvir a palavra também? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma vez, de vez em quando. É 1h, 1h30. Isso aqui vai ser direto, pelo amor de Deus. Não, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. Glória a Deus. Importa agradar a Deus do que os homens. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então todo aquele que crê, como diz as Escrituras, não será condenado. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que muitos dizem que crê em Deus, mas na verdade não crê. O problema é que muitos dizem que acreditam em Deus, mas na verdade não crê. O problema é que muitos dizem que tem Deus, mas não tem. Não se engana, meu amigo. Então a Bíblia vai dizer no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz, ela se manifestou através de Jesus Cristo. A luz, ela se manifesta, ela vem se manifestando agora através de Jesus Cristo. Jesus veio trazendo a luz do mundo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo, e ele disse que rejeitaram a luz. Agora os homens estão dizendo: crucifica-o.
A Bíblia diz que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas amaram e serviram mais as trevas do que a luz, e começaram agora a gritar: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica-o. Meu amigo, você que me ouviu aqui agora e mandou abaixar esse som, é isso que você fez agora. Do outro lado está o concílio. Está o concílio de Barrabás, o ladrão, o salteador. Do outro lado está aqui a luz, a palavra. Você então manda baixar o som. O que você está a fazer é o que fizeram com Jesus. Crucificam, mas o som. E aí? Até quando vão continuar a rejeitar a luz e vão amar mais as trevas? Até quando vão continuar a rejeitar a palavra de Deus? Sabe por que a Bíblia diz que rejeita a palavra de Deus? Porque assim, ó, está escrito no versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então todo aquele que faz o mal, todo aquele que escolhe viver no pecado, ele rejeita o que é certo, ele aprova o que é errado, ele rejeita a palavra de salvação e ele aceita aquilo que é visto como perdição. Então todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, não vem para a palavra, para que as suas obras que são más, que são pecaminosas, não sejam reprovadas pela luz que é a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele está caminhando na luz. Todo aquele que aceita a verdade, ele aceita a palavra de Deus. Todo aquele que rejeita as trevas, ele rejeita tudo que é a perdição, tudo que é o pecado, e vem para a palavra de Deus e aprova a luz, porque a luz é boa, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra, ó Deus, é a tua palavra, ó Deus. Luz é a palavra de Deus para os nossos caminhos. A luz da salvação do homem é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todo aquele que crê. A salvação depende do Evangelho, a salvação depende da palavra de Deus. Religião tem de monte na terra, mas a salvação vem pela palavra de Deus. Catolicismo está enganando um monte, religião evangélica está levando um monte para o inferno, mas a salvação está na palavra de Deus. Consiste em praticar a palavra de Deus. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Aleluia. Isso aqui vai ser só por um pouco de tempo. Vou incomodar mesmo. A Bíblia diz: perturbai os moradores da terra. Se você está perturbado é porque a palavra está chegando em você. O forró não perturba ninguém, o funk não perturba ninguém, o sertanejo não perturba ninguém, porque o diabo, meu amigo, ele não perturba os que são dele, mas Jesus, ele perturba aqueles que não são dele. A palavra perturba aqueles que não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Se converta, bairro da Vitória. Se convertam, moradores da terra, pois o machado está posto à raiz das árvores. O machado está posto à raiz das árvores. Se converta, arrependei-vos, enquanto ainda há tempo, enquanto está sendo derramada a graça de Deus, enquanto a misericórdia está estabelecida na terra sobre a sua vida. Se converta e se arrependa. Enquanto a misericórdia está disponível gratuitamente, se arrependa. Se arrependa, senão quanto antes o Senhor virá sobre ti. Se arrependa, senão o Senhor, Ele virá sobre ti. A luz
ela aborrece as trevas, como está escrito em João 3, versículo 20. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Ninguém se preocupa em aborrecer a luz. Ninguém se preocupa, meu amigo, em aborrecer a luz. Mas quando as trevas estão a agradar, quando está a fazer a vontade do diabo, o homem está agradando as trevas e está simplesmente caminhando em trevas. Então Jesus, ele veio, como está escrito aqui em João 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou o seu Filho unigênito não para que condenasse, não foi para condenar, mas, vírgula, Jesus não veio para condenar. Então ninguém vai ser condenado porque Jesus não veio para condenar? A Bíblia vai dizer que Jesus não veio para condenar, não veio para julgar, ele veio para salvar. Jesus não veio para fazer um julgamento antes do dia do juízo final, não veio para te julgar agora. Calma, o que é seu está guardado no último dia. Jesus não vai te julgar antes da hora, a hora final, no grande trono branco. É onde todos vão receber o seu galardão, segundo as tuas escolhas, segundo as tuas obras. Deus, ele vai dar a recompensa que convém a cada um. Deus vai te dar a sua recompensa, o seu galardão. Ele vai te dar ou a salvação, a condenação, segundo o que você tem escolhido. Só falta um pouco. Só falta descer a sepultura, amigo. Hebreus 9, 27. Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Então só basta morrer para você receber a sua recompensa, ou céu ou inferno. Só basta isso. Não precisa nem esperar 10 anos para Jesus voltar. Não precisa nem esperar 2 dias, uma semana para Jesus voltar. Só basta você descer a sepultura agora. Você vai receber a sua recompensa que te convém. Por isso se arrependa. Por isso volta para a luz. Eu sou a luz deste mundo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é a luz. Quem caminha em luz nunca verá as trevas, nunca caminhará em trevas. juízo final.
jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só te consume, fazendo o que faz diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui vem um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Amém, meus irmãos? Vamos sair daqui, vamos ver se nós pregamos a palavra em outro lugar. Já deu o que tinha que dar, né? É uma bagunça que só tá tribulação aqui hoje. Costuma ser essa bagunça aqui não, né? Mas se for de Deus, se eu pregar aqui, amém. A palavra vai dar os seus frutos necessários, né? No tempo oportuno. E é isso aí, meus irmãos. Ali o carrinho, eu comprei o carrinho que sobrou, né? É a oferta dos irmãos de ouro. O carrinho vai ser para carregar a caixa de som, ela é grande, pesada, né? Que Deus abençoe os irmãos aí, tá bom? Se nós for pregar a palavra em outro lugar e der para filmar, nós vamos estar filmando, tá bom? E ora por esse povo, para que a palavra de Deus ela venha dar os seus frutos, para que eles possam se arrepender. Amém? Fala, Pai do Senhor, varão de Deus. Mas tá bonito na filmagem, hein?